Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a nossa aula, nossa videoaula, será sobre o tema progressão aritmética, que é mais conhecido pela sigla PA. Claro que a primeira pergunta que fica é: o que é uma PA? Que vem a ser essa progressão aritmética? E aí nós dizemos que numa linguagem popular, a progressão aritmética é uma sequência de números que possui uma lógica aditiva. Então você vai ter uma sequência de números, mas essa sequência será montada obedecendo uma lógica, como eu disse, aditiva, ou seja, terá uma adição presente na lógica de montagem da sequência. Então vejamos exemplos para esclarecer esse conceito aí, dessa linguagem, nesse conceito dito de maneira popular, claro, do que é uma progressão aritmética. Vejamos essa sequência de números, 1, 2, 3 e 4, reticências indicando a continuidade. Fica claro para a gente que é uma sequência que vai de 1 em 1. Soma-se 1 a partir do primeiro termo para determinar os demais. Então você tem o primeiro termo 1, soma 1 vai para 2, soma 1 vai para 3, soma 1 vai para 4 e assim sucessivamente. Então isso é um exemplo de uma progressão aritmética, uma sequência de números que é montada a partir de uma lógica aditiva. Outro exemplo é esta sequência. 2, 7, 12, 17, nós somamos 5 a partir do primeiro termo para determinar os demais. Então eu tenho 2 mais 5, 7, mais 5, 12, mais 5, 17 e assim sucessivamente. Sequência de números cuja montagem obedece uma lógica aditiva. Essa também, mas perceba que os números agora eles vão diminuindo, decrescendo. Eu tenho 21, depois eu tenho 18, 15 e o 12. Ela vai de 3 em 3, mas nós somamos aqui um número negativo. Quando somamos um número positivo, como no primeiro e segundo exemplo, nós temos uma PA que a gente chama de PA crescente. Essas aqui são PAs crescentes, os valores vão aumentando porque eu estou somando valores positivos. Quando os números diminuem, nós temos uma PA decrescente e a razão é negativa. No nosso caso aqui, o número que é adicionado é o menos 3. Cada elemento de uma PA é representado por uma letra, geralmente é a letra A, acompanhada da posição que ele ocupa na sequência. Então não é somente reconhecer a PA, mas saber a forma como você determina os seus elementos. Então, na segunda PA, vamos usar ela como exemplo. Ela começa com o 2, ele é o primeiro termo da minha sequência. O 7 é o segundo termo, o 12 é o terceiro, o 17 é o quarto e outros termos que vierem posteriormente. E aí eles são representados assim. O 2, que é o primeiro termo, é o A1, esse 1 indicando a posição dele. O 7 é o A2, mais uma vez o 2 aqui indicando a posição. O A3 é o 12, o 3 indicando a posição que ele ocupa na sequência, da mesma forma o A4 é o 17. Então cada termo da PA é representado desta maneira. Essa letra A ela é a mais usada, não quer dizer que é a única. Pode ser que apareçam outras letras, mas cada letra receberá um número no seu índice que indica a posição daquele elemento na nossa progressão. O número que é somado a cada termo para determinar o próximo é chamado de razão da PA. Ou seja, na primeira PA, nós somamos 1 para determinarmos os elementos. Então a razão é 1. E a razão é representada pela letra R. Na segunda, nós somamos 5. 2 mais 5, 7, mais 5, 12. Esse 5 que se soma é a razão da PA. A razão é 5. E na terceira, a razão é negativa, porque nós somamos um número negativo para determinarmos o termo. Então a razão é menos 3. Então esse valor somado é chamado de razão. A nossa primeira tarefa, podemos assim dizer, a nossa primeira grande tarefa quando falamos de progressão aritmética, né? Além dessas iniciais, de conceitos iniciais, de representação da posição do elemento, fora isso, a nossa primeira grande tarefa é encontrar o valor de um termo de uma PA em uma determinada posição. Dependendo da posição requerida, esta tarefa pode ser simples ou complexa. Então vejamos um exemplo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho essa PA, 2, 7, 12, 17, que foi a segunda PA que eu mostrei no slide anterior. E eu pergunto qual é o sétimo termo desta PA. Esta tarefa é simples, porque se eu tenho 4 termos e eu sei quanto vale a razão, eu posso encontrar o sétimo termo de uma maneira fácil. O quinto termo é 17 mais 5.
22. O sexto termo é 22 mais 5, 27. Estamos continuando aqui. Ó, se eu estivesse escrevendo a continuação, seria dessa maneira. 17 mais 5, aqui teria o 22. Depois aqui teríamos o 27. E 27 mais 5, 32. Então, o sétimo termo dessa PA é 32. Que eu encontro de uma maneira simples, porque eu já tenho 4 termos, basta eu acrescentar mais 3, somando 5 a cada termo para encontrar o próximo, já que 5 é a razão da nossa progressão aritmética. Mas e se por acaso eu quisesse saber o 50º termo dessa PA, ou seja, aquele que ocupa a posição 50? Nós sabemos até o sétimo termo. O sétimo termo aqui é 32. E quem seria o 50º, o A50? Podemos responder a pergunta anterior escrevendo os termos um a um, como a gente fez anteriormente, né? Eu poderia continuar botando quem é o A8, quem é o A9, quem é o A10, até chegar no A50. Porém, seria um trabalho oneroso e cansativo. Dá para fazer? Eu sempre costumo dizer, dá para fazer. Mas é um trabalho cansativo, porque você teria que escrever termo a termo até chegar no A50. E aí nós vamos desenvolver aqui um raciocínio mais elaborado para que a gente possa responder a essa pergunta sem esta necessidade de escrever todos os termos. Eu quero uma forma de determinar quem é o A50 sem que eu precise escrever todo mundo. Porque, como eu disse, se for para escrever todo mundo é muito cansativo e muito trabalhoso. Vamos ver como seria essa forma. Então, consideremos aqui essa sequência. A1, A2, A3, A4, A5 e o AN, que é um termo qualquer, consideremos que isso aqui é uma PA. Vamos observar o seguinte. Como é que você chega no segundo termo? Você pega o primeiro termo e soma com a razão. Chega no segundo, independentemente dessa razão ser positiva ou negativa. Então, do primeiro para o segundo, a gente soma a razão uma vez. Se eu quiser chegar no terceiro termo, a partir do primeiro, eu somo a razão duas vezes, porque é o saldo do primeiro. Somo a razão uma vez, venho para o segundo. Somo mais uma vez e venho para o terceiro. Então, eu posso dizer que o terceiro termo é o primeiro mais duas vezes a razão. É o primeiro com duas vezes a razão. Se for para chegar no quarto termo, a partir do primeiro, eu somo a razão 3 vezes. Eu estou aqui no primeiro, aí eu vejo. 1, 2, 3. Somei a razão 3 vezes, saí do primeiro, cheguei no quarto. Então, o quarto é o primeiro mais 3 vezes a razão. Da mesma forma, o quinto termo. A1, aí eu vou para o A2, A3, A4, A5. Para sair do primeiro e ir para o quinto, eu somo a razão 4 vezes. E aí a gente percebe que há uma lógica nisso. A quantidade de vezes que você soma a razão a partir do primeiro termo, ela obedece uma lógica. Para chegar no segundo, você usa a razão uma vez. Para chegar no terceiro, você usa a razão duas vezes. Para chegar no quarto, você usa a razão 3 vezes. Para chegar no quinto, você soma a razão 4 vezes. Ou seja, a quantidade de vezes que você usa a razão é uma a menos do que a posição que você quer encontrar. O quinto, o A5, usa a razão 4 vezes, uma a menos. O quarto usa a razão 3 vezes, e assim sucessivamente. Aí nós chegamos nessa fórmula, que é a chamada fórmula do termo geral, onde o termo na posição que você quer encontrar, ele pode ser determinado fazendo A1, primeiro termo, somado com, já que aqui é o N, você vai ter 1 a menos, N menos 1, multiplicado pela razão. Um valor a menos do que a posição que você quer encontrar. Então, se eu tiver o primeiro termo e a razão, os meus problemas eles estão resolvidos. Então, assim, ó, na PA 2, 7, 12, 17, a PA que eu tinha mostrado agora há pouco, o 50º termo seria dado de que maneira? Aí eu já sei uma forma de encontrar sem precisar escrever todos os termos. Como é que seria esse 50º termo A50? Por essa lógica mostrada anteriormente, né, por essa fórmula do termo geral aqui, o A50 é o A1 mas, como eu quero o A50, a razão é usada 49 vezes, uma a menos do que a posição que eu quero encontrar. E aí eu substituo os valores que eu tenho, porque o A1 é 2, está aqui, mais 49 vezes a razão, que é 5. Minha PA ela vai de 5 em 5 positivos. E o restante é conta, desde que eu não atropele as operações. Então, 2 mais 49 vezes 5, você multiplica primeiro. 49 vezes 5, 245. Mais 2. Agora é que eu somo no final e aí eu chego em 247.
Então, sem precisar escrever todos os termos, eu sei que nesta PA o A50 é 247. Ele está lá na frente e eu não precisei escrever todos os termos até chegar lá. A partir do termo geral, eu encontro o valor do A50 nesta progressão aritmética. Vamos ver mais dois exemplos, né, de como funciona essa fórmula do termo. Eu quero o centésimo termo desta PA. PA 4, 9, 14, 19. Fica claro para a gente, né, pelo que eu mostrei no slide anterior, que para determinar qualquer termo você precisa saber quem é o primeiro e precisa saber quem é a razão. Com o primeiro termo e com a razão você escreve qualquer progressão. Então a gente já tem que o primeiro termo é 4, tá muito claro para a gente aqui, e a razão é 5, porque 4 mais 5 é 9, 9 mais 5 é 14, 14 mais 5 é 19. Então a razão é 5. Com isso, como é que eu escrevo o A100? O centésimo termo. O A100, pela fórmula do termo geral, ele é A1 mais 99 vezes R. Já que eu quero o centésimo, aqui eu uso uma unidade a menos vezes a razão. E agora eu substituo pelos valores que eu possuo. O A100 é 4, que é o A1, mais 99 vezes 5. Multiplico primeiro, 99 vezes 5, 495, e aí é que eu somo com o 4, que vai dar o nosso centésimo termo, 499. Então, uma questãozinha rápida e direta, usando a fórmula do termo geral da nossa progressão aritmética. Vamos para mais um exemplo. Esse agora eu quero o 25º termo desta PA. Observe que aqui é uma PA decrescente. Os números diminuem. 6, 2, menos 2, menos 6. Então, se ela é decrescente, se os números diminuem, eu já sei que a razão é negativa. Só preciso saber quanto vale. 6 para diminuir 2 é menos 4. Porque 6 menos 4 é 2. E aí, usando a mesma razão, eu encontro os próximos. 2 menos 4, menos 2. E menos 2, menos 4, menos 6. Então, aqui nós temos uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 6 e a razão é a razão negativa, razão menos 4. Só que, independentemente disso, a ideia, o termo geral, ele continua valendo. Então, nós temos o 25º termo, o A25, vai ser dado por A1 mais 24 vezes R. Primeiro termo mais uma unidade a menos multiplicado pela razão. 25, então aqui é 24. E aí eu substituo. O primeiro termo é 6, que 24 vezes a razão, que é menos 4. Multiplicando aqui vai dar negativo, porque mais vezes menos é menos. Então, nós ficamos com 6 menos 96. E 6 menos 96 dá menos 90. Então, continuando a escrever os termos dessa PA, o 25º, o A25, é menos 90. Ok? Bom estudo a todos. Vocês receberão uma atividade baseada nesta videoaula na sequência.